Não é uma dúvida para a maioria das pessoas que é preciso se posicionar na internet hoje em dia. Mas quais são as 6 profissões que mais crescem em buscas na internet e que, se tu tem uma delas, mas não estiver posicionado no digital nos próximos anos, corre o risco de sumir do mapa? Hoje eu vou te revelar o nome dessas 6 profissões que estão crescendo muito em buscas na internet e já vou te falar como eu me posicionaria se eu tivesse cada uma delas e talvez tu consiga aproveitar algumas coisas aí pro teu conteúdo e para as tuas estratégias digitais para 2026. Meu nome é Bela Franceschini, eu sou copywriter e empresária. Tô na internet há mais de 5 anos, não só produzindo conteúdo para mim, criando campanhas para minha empresa, mas também criando campanhas para outras pessoas. E essas campanhas juntaram mais de 25 milhões de reais em faturamento e tiveram resultados muito incríveis para os nossos clientes. E hoje eu vou te falar sobre essas 6 profissões que são muito importantes de se posicionarem. Se tu tiver uma delas, eu sugiro que tu comece agora a produzir conteúdo aqui. E a primeira profissão não poderia ser outra senão médico. Medicina, área da saúde, como é importante se posicionar no digital. De 2023 para 2024, houve um aumento de 53% no agendamento de telemedicina. E a gente não tá falando aqui só de telemedicina, a gente sabe hoje em dia que todo paciente que busca um médico, mesmo que tenha recebido uma indicação, sempre faz uma consulta nas redes sociais para entender se faz sentido ele seguir com aquela pessoa, se não faz, o que ele pode esperar do atendimento daquele médico, e por isso é tão importante esse posicionamento, essa criação de conteúdo. As especialidades mais buscadas nesse último ano foram ginecologia, psiquiatria, dermatologia, ortopedia e psicologia. Só em 2024, plataformas como Doctoralia, que muitas vezes fornece o número de médicos, registrou mais de 9 milhões de agendamentos feitos. Ou seja, não estar no digital não é mais uma opção para os médicos. O que o médico precisa entender é que ele não precisa se tornar um especialista em digital, um copywriter, para se posicionar nas redes sociais. Ele também não precisa gastar milhares de reais por mês com uma agência de marketing para ela tocar todo o processo para ele. O que o profissional precisa fazer cada vez mais é introduzir o uso das redes sociais no dia a dia dele e separar sempre um tempo a cada 15 dias ou toda semana para gravar conteúdos, para criar conteúdos que façam sentido. O que a gente vê hoje em dia é que o conteúdo orgânico, aquele conteúdo que é filmado muitas vezes pelo celular, que é de uma forma mais tranquila, digamos assim, sem uma superprodução, é um conteúdo que performa muito bem nas redes sociais. Então, o que tu precisa focar é muito mais nos assuntos que tu vai tratar do que efetivamente nessa superprodução que muitas vezes a pessoa pensa que precisa ter. De exemplos de médicos que a gente acompanhou aqui na Narra, tem o exemplo de uma endocrinologista que, quando ela faz conteúdos falando sobre Monjaro, tirzepatida, enfim, usando esses termos, são geralmente conteúdos que explodem, não interessa qual é o formato. Então, ela achou um assunto validado. E é isso que eu recomendo pra ti como médico, que tu explore mais assuntos do que o formato e a superprodução. E a oportunidade que surge para o médico fazer isso, principalmente para aqueles que têm clínica, é cada vez mais ter um atendimento na telemedicina. Então, em vez de se limitar à tua cidade e poder atender só na região que tu mora, tu também pode ter essa maior abrangência em outras localizações do Brasil e muitas vezes fazer o atendimento para outros locais do Brasil, como a gente vê que muitas pessoas fazem hoje, dependendo da especialidade. A segunda profissão também está na área da saúde, está relacionada a um problema muito grande do mundo, que é a nutrição. Então, nutricionista é a segunda profissão mais buscada na internet hoje. Então, a gente vê um crescimento muito grande em programas de acompanhamento e também orientação alimentar para ajudar pessoas de todos os lugares do Brasil a conquistarem o corpo dos sonhos, a melhorarem a saúde, enfim, todas as áreas que abrangem a nutrição. Um dos erros que eu mais vejo nutricionistas cometendo quando vão produzir conteúdo é pensar que eles precisam ser influencers, mostrar o dia a dia, mostrar receitinha, e acabam entrando nessa área muito mais de influenciador do que efetivamente de um especialista. Então é muito importante ancorar mais o conteúdo no teu conhecimento, na tua experiência, no teu método, na tua prática clínica, do que efetivamente só ficar compartilhando dicas soltas ali que mais parecem lifestyle. E aí uma oportunidade muito grande para quem é nutricionista é ser cada vez mais especializado. Inclusive isso é uma tendência que eu diria
dia que pode crescer cada vez mais. Então, eu já vi até médicos, nutricionistas, enfim, outras profissões se especializando, por exemplo, em inflamações. Então, se tu tem algum tipo de inflamação, o teu corpo não tá reagindo bem a certos alimentos, existe um protocolo específico que a pessoa precisa fazer para desinflamar. E usar esses termos e te posicionar cada vez mais como um especialista naquilo que tu faz, te permite ocupar um espaço específico na cabeça do teu cliente e ficar muito mais conhecido e famoso como referência daquele assunto. A oportunidade que surge para o nutricionista, ele não só ter as consultas individuais dele, mas ele também poder criar produtos digitais conforme ele tiver mais audiência. Então, muitas vezes, programas de acompanhamento, a gente sabe que a nutrição ela tá muito relacionada à mente, então às vezes fazer uma parceria com um psicólogo para ter um produto mais de acompanhamento, de 12 semanas, de mais semanas, enfim, para realmente conseguir integrar tudo isso e fazer com que a pessoa tenha um resultado cada vez melhor no dia a dia dela. E aí a gente entra na nossa terceira profissão, que também é uma profissão da área da saúde, que é psicologia. Essa é com certeza uma das áreas da saúde que mais cresceu nos últimos anos. Hoje, de acordo com dados, pelo menos 82% dos agendamentos de teleconsulta são da área da psicologia, ou seja, as pessoas estão muito mais abertas a fazer sessões de terapia de forma online. Que surgiu durante a pandemia, hoje é algo que é muito mais natural para as pessoas encontrarem psicólogos que muitas vezes não são da cidade delas, mas que podem fazer esse tratamento à distância. E aí eu sei que um dos receios que muitos psicólogos têm é de serem comparados com coaches motivacionais ou terem uma comunicação tão ampla que às vezes fica genérica. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, de saúde mental, são assuntos que são profundos, muitas vezes eles são delicados e o maior perigo da comunicação é ela ficar muito rasa, muito branda, muito genérica. Então o que eu gosto de pensar quando a pessoa trabalha com desenvolvimento pessoal é de pegar casos específicos, histórias específicas, casos que possa explorar, casos que possa analisar. E se tu não gosta de fazer isso, por exemplo, de famosos, não gosta de entrar em fofoca, pega muitas vezes casos de livros, casos de séries que tu possa explorar e ali trazer uma análise mais psicológica. Aqui a gente entra na mesma parte da nutrição, que é quanto mais específico tu for, mais tu vai tirar proveito de ter um posicionamento único na internet. Então, se tu é um psicólogo que é especialista em empresários, esses empresários vão encontrar o teu Instagram, vão encontrar suas redes sociais e vão se aproximar mais de ti. Se tu é um psicólogo especialista em burnout, especialista em CLT, especialista em mulheres, especialista em diferentes questões da vida, muitas vezes tu vai ter esse posicionamento mais forte, mais fincado e vai te ajudar na produção de conteúdo, porque tu não vai trabalhar nessa forma genérica. Então, psicólogo pode falar sobre relacionamentos, pode falar sobre dinheiro, pode falar sobre N questões que muitas vezes deixam essa comunicação mais ampla. Então, o ideal é tu cada vez mais nichar para encontrar essa especificidade. A gente entra então na quarta questão, que são profissionais do marketing e marketing digital. Então, todos os prestadores de serviço digital estão englobados nessa área: copywriters, designers, editores de vídeo, agências de marketing, enfim, todos esses fazem parte desse grupo que precisa estar posicionado no digital. Eu acho que uma das coisas mais importantes que as pessoas cobram hoje em dia é que a gente faça aquilo que a gente fala. Então não adianta eu falar, você vai viralizar, você vai fazer, se eu nem tenho conteúdo, se eu não produzo conteúdo, se eu não faço nada, se eu nunca gerei esse resultado para ninguém. Eu preciso mostrar que eu consigo fazer e depois gerar esse resultado para outras pessoas também. Só assim a gente consegue ter clareza de que essa pessoa pode nos conduzir para esse lugar que ela tá prometendo que ela vai nos conduzir. No nosso ponto 5, a gente tem desenvolvedores. Então, essa é uma profissão muito conectada à internet também, assim como o marketing digital. Faz todo sentido que essas pessoas sejam mais procuradas nas redes e muito buscadas nas redes. Eu vejo que desenvolvedores ainda é uma das profissões que menos se posiciona na internet. Geralmente, os desenvolvedores que se posicionam na internet são aqueles que vendem algum curso, mas eu não vejo tantos profissionais se posicionando, trazendo pra frente seu nome, produzindo conteúdo, mostrando o que fazem, e eu sinto muito falta dessa profissão estar mais integrada ali nas redes sociais. E por fim, na profissão número 6, a gente tem os serviços administrativos, então secretária digital, financeiro, todas essas coisas que podem ser feitas para ajudar na gestão e nessa parte de administração das empresas. E o que mais tem crescido nesses últimos anos é justamente essa demanda por assistentes virtuais, que foi uma profissão que explodiu
explodiu nos últimos anos, e também por pessoas para trabalharem no suporte de muitas empresas de forma online. Então, são duas demandas que cresceram pra caramba. E aqui a oportunidade é a mesma, é cada vez mais se posicionar, principalmente em um nicho específico, para que tu consiga mostrar para essas pessoas que tu tem valor, que tu tem um posicionamento único e que tu pode ajudá-las em algo super específico que tu faz no teu dia a dia. Então, o que a gente precisa entender sobre esse vídeo? Existe uma demanda que só cresce por muitas profissões no digital. E eu não tô falando que a demanda cresce, que as pessoas querem virar essas profissões, as pessoas querem contratar essas profissões. E o que vai determinar se tu vai ser uma dessas pessoas que vai ser encontrada, uma dessas pessoas que vai estar na mente do teu cliente, é se tu tá bem posicionado ou não. Então, o que é estar bem posicionado? Escolher um nicho específico e fazer com que esse nicho seja lembrado na mente do teu cliente. Porque se tu não for lembrado pelo cliente por algo único que tu faz, o teu posicionamento está ruim no mercado. Tu não está conseguindo ocupar um lugar específico na mente do teu cliente. Para isso, não é preciso ser especialista em marketing, mas sempre é bom contar com a ajuda de quem manja desse assunto, quem domina esse assunto. Se tu quiser a ajuda da Narra para criar esse posicionamento, criar toda a linha editorial das tuas redes e saber exatamente o que postar, eu vou deixar um link aqui embaixo que a gente faz uma análise gratuita da tua história, do teu perfil, de ti, para entender o que é o melhor posicionamento para ti nesse momento. Um beijo e até o próximo vídeo.